Mas a gente já está no capítulo 5. Hoje é capítulo 5, já começa. E aí a gente vai começar as partes da lei de Newton. Mas é isso, vamos começar aqui então. Hoje é a última aula do ano. Não esqueça de fazer as atividades. E hoje a gente vai falar das leis de Newton. Vou escrever aqui. Leis de Newton. Só como curiosidade aqui, ó, que eu acho bem interessante, que se não fosse o Newton, a gente basicamente não teria nem cálculo 1, nem física 1 e nem o comecinho de física 2. O Newton é esse cara aqui, ó. Esse que é o Newton, tá? É o Isaac Newton, que ele... Até anotei aqui, ó. De quando ele nasceu e quando ele morreu, ó. Ele... de 1600, né? Em inglês, o Isaac Newton. E aí, muitas coisas que vocês estudaram até agora vêm desse cara, aquele que descobriu. Quer dizer que se ele não tivesse descoberto, ninguém descobriria depois? Acho que não, acho que até alguém teria descoberto depois. Mas foi ele aí que foi o primeiro a descobrir. E aí tem aquele vilão do ensino médio de todo mundo, que é o binômio de Newton. Não sei se vocês tiveram, eu tive no meu ensino médio o binômio de Newton. Outra coisa que você estuda em cálculo 1, matemática 1, cálculo 2, matemática 2, que é o cálculo diferencial integral. Ele foi uma das pessoas que inventou o cálculo. Lá em Física 2, o que a gente vai ver? Lá no capítulo 13 do Halliday, se não me engano, 13 ou 12, acho que é 13. A gente vai ver gravitação universal. E aí o Newton contribuiu com as leis da gravitação universal. E hoje a gente começa, que também foi a mesma pessoa que fez as leis de Newton, que é a parte principal aqui da mecânica que a gente vai estudar, uma das partes principais, e a gente vai ficar bastante tempo nela. Então veja as contribuições desse cara aí, do tal do Newton. Se não tivesse existido ele aqui, ó, cálculo 1, física 1, física 2 e essa matéria de ensino médio, talvez tivesse ficado para lá. Então, muitas contribuições, é um dos cientistas, um dos físicos mais importantes de todos os tempos, o Newton, que certamente fez as maiores contribuições. Talvez, junto com o Maxwell, foi o... Ele e o Maxwell, na minha opinião, são os mais importantes aí. E o Einstein? Não, Einstein... Eu acho o Einstein menos relevante do que o Newton, bem menos, na realidade. Mas é isso, esse é o Newton e a gente vai estudar hoje as leis de Newton. Então, apagando aqui, ó. Esse parece o guitarrista do Queen, mas é o Newton. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente... Vamos fazer o retrospecto do que a gente viu até agora, tá? O que veremos hoje? O que veremos hoje? Então, vamos só fazer primeiro o retrospecto do que a gente já viu. O que a gente já viu aqui? A gente viu como descrever o movimento de um ponto. Até agora foi isso que a gente viu. Vimos como descrever. A palavra descrever. Descrever o movimento de um ponto. Então foi isso que a gente fez até agora. A gente só viu como descrever o movimento de um ponto. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver como mudar o movimento desse ponto. Então, como mudar o movimento do ponto. E esse vai ser o conteúdo das próximas 3 aulas, se eu não me engano. A gente está começando as leis de Newton, o capítulo 5, mas as próximas 3 semanas, essa aula, a primeira do ano que vem e a depois dela, a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa. O capítulo 6 do Halliday é bem parecido com o 5, mas ele coloca atrito. Então, as leis de Newton vai ser o nosso conteúdo principal nas próximas 3 semanas.
Então, se você não conseguir pegar tudo nessa aula, não se assuste, porque tem bastante tempo para a gente ver. Quase um mês a gente vai ficar vendo só isso. Vai ter bastante treino. O capítulo 5 a gente vai dividir em dois. Então, eu mandei a lista para vocês do capítulo 5, mas vai ter mais uma do capítulo 5, tá? O 5 vai ser dividido em dois, porque essa parte também é bem importante. E aí, no que a gente vai se basear para entender como é que a gente muda o movimento do ponto? A gente vai se basear justamente ali no título da aula de hoje, que são as leis de Newton. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu as leis de Newton, e aí a gente vai revisar ela e vai ver como é que a gente usa na nossa realidade aqui, para a gente mudar o movimento de um ponto. Então, são três as leis de Newton. Vamos lembrar aqui só elas, depois a gente vê em detalhe. A primeira lei é aquela que a gente lembrava que era da inércia, lembrando que a gente vai ver em detalhe. Então, a primeira era da inércia. A segunda lei, que é a que a gente vai mais usar, a segunda lei que a gente vai mais usar, que é aquela que vocês queriam via força igual a massa vezes aceleração. Não é essa a segunda lei, mas é só para você lembrar quais são, tá? A da inércia, força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é a da ação e reação. Então são essas as três. E a gente vai ver em detalhe como é que usa cada uma delas, mas a gente vai se basear, tudo que a gente for fazer, a gente vai se basear aqui nas três leis de Newton, elas vão valer para a gente aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Então a primeira lei de Newton, vamos começar com ela, né? Ah, começa sempre com a primeira? Não, em termodinâmica a gente começa com a lei zero. E aí em Física 2 eu explico para vocês por quê. Mas a gente vai começar aqui nesse conteúdo com a primeira lei de Newton, porque não tem a lei zero, né? Lei de Newton. Newton é aquele cara da maçã lá, tá, gente? Lembra dele aí. Então eu vou anunciar primeiro a lei aqui de uma maneira que eu acho fácil de entender, e aí depois a gente trabalha em cima dela aqui. Vou fazer colorido, mas é meio sem sentido. Se nenhuma uma força atua sobre um corpo, a sua velocidade não pode mudar. Velocidade não pode mudar. Então, se eu não tenho força, o que vai acontecer se eu não tenho nenhuma força agindo sobre o meu corpo? A velocidade dele não vai mudar. Deixa eu só mudar aqui que a ponta meio grossa da caneta, não estou gostando. Agora melhorou. Então, se eu não tenho força, a velocidade não vai mudar. Quer dizer que a velocidade é zero? Não, eu posso ter velocidade, só que a velocidade não vai mudar. Ela vai ser constante no sentido vetorial. A velocidade e a direção dela vai ser a mesma. Então vamos pensar aqui, ó. Nenhuma força, que é força, não forca. Nenhuma força atua sobre o corpo, a velocidade não muda, e se alguma força atua sobre o corpo, a velocidade pode mudar. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, e aí no YouTube eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu tenho medo de levar strike do YouTube. Mas eu vou mostrar aqui, e aí eu vou pensar, se der direitos autorais lá no YouTube, talvez eu tiro. Mas vou colocar aqui pra gente, só para você ter um exemplo. Isso que eu vou mostrar para vocês é numa nave espacial, que não tem gravidade. A gente não está acostumado a ver muito a primeira lei de Newton, porque a gente tem atrito, tem gravidade, então a gente sempre tem alguma força agindo sobre os objetos. Então parece que essa lei não é verdade, mas se a gente for para o espaço, onde não tem gravidade, aí você já vai ver como isso funciona. Então vamos colocar aqui, ó, um videozinho curtinho, que é do astronauta jogando ping-pong. E aí ele pega a bolinha e assopra. Você vai ver, presta atenção que a velocidade dela não muda. Como não tem nenhuma força agindo,
a bolinha vai para sempre e ela não muda a velocidade dela, só se alguém faz alguma força. Se alguém faz alguma força, aí ela muda. Mas se você não faz força nenhuma, ela vai indo indefinidamente. E aí ela não muda nunca, né? É essa a ideia. Aqui tem outro astronauta e aí ele está mexendo com a água. Olha, ele joga lá para cima, só vendo que ela vai indo para sempre na velocidade constante se você não tem nenhuma força agindo. Ah, mas ela está perdendo velocidade. Está perdendo velocidade porque ela está batendo ali ó, nos pratinhos. Aí quando ela bate nos pratinhos, você acaba perdendo um pouquinho de velocidade, mas tem uma força interagindo. Mas a ideia aqui é mostrar a primeira lei de Newton, que se não tem nenhuma força agindo sobre o objeto, aí a gente não tem nenhuma mudança de velocidade. Eu sempre gosto também de dar o exemplo daquele filme Gravidade, da Sandra Bullock, que é novo, mas se eu mostrar esse vídeo, certamente o YouTube vai tirar meu vídeo do ar. Mas assista aquele filme Gravidade e você vai entender a primeira lei de Newton. Porque se você está, por exemplo, aqui numa nave espacial, vamos supor que você está numa nave espacial aqui. Essa aqui é a nave espacial que você está. E aí você está aqui na nave espacial. E aí você pula. O que vai acontecer se você pula da nave espacial? Supondo que esteja no espaço. Você vai indo. Você vai indo. Você vai indo. Você vai indo. E vai indo. E acho que vocês já entenderam, né? E vai indo para sempre. Não para nunca. Porque se você não tem nenhuma força agindo, você vai manter aquela velocidade para sempre. Você vai vagando pelo espaço indefinidamente até você morrer. Na verdade, quando você morre, ainda o seu corpo vai continuar vagando pelo espaço. Então é isso. Se você não tem nenhuma força, você vai tendo aquela velocidade. Essa velocidade não vai mudar nunca. Você vai ficar naquela velocidade para sempre, vagando por aí. Relembrando, por que a gente não está acostumado a perceber isso, apesar de valer? A gente não está acostumado a perceber isso no nosso dia a dia, porque a gente tem atrito com o ar. Então, o ar faz uma força, faz com que a gente perca a velocidade. A gente também tem a gravidade, que muda a nossa velocidade o tempo todo. Mas se você não tiver nenhuma força, existem lugares do universo que não tem nenhuma força, aí você vai andando indefinidamente. A gente também pode minimizar as contribuições, por exemplo, do atrito, fazendo uma superfície super lisa, e aí você consegue ir deslizando por mais tempo sem perder velocidade. Mas está aqui, é bom a gente sempre fazer essa associação de força com mudança de velocidade. Outro exemplo que a gente vai utilizar bastante aqui, ó, só que é uma aproximação, é quando a gente falar de bloquinhos. Se eu tiver um bloquinho aqui, ó, e aí ele vai dizer pra gente aqui, ó, sem atrito. Sem atrito. Aí quando ele fala pra gente sem atrito, quer dizer que o bloquinho pode ir aqui, ó, sem perder velocidade. A velocidade é constante, porque a gente não tem a força de atrito. Mais formalmente, é isso que a gente vai utilizar mais adiante. Deixa eu ver se eu não estou encobrindo aqui. A gente vai utilizar que se o somatório das forças é igual a zero, então a velocidade é constante. Velocidade é constante. É isso que a gente vai utilizar. Se o somatório das forças é zero, a velocidade vai ser constante. É isso que a gente vai ter. Então, beleza, essa é a primeira lei de Newton, a gente não vai fazer nenhuma conta com ela, porque é um conceito que você tem que entender. O conceito aqui. E aí a gente já vai aqui para a segunda lei de Newton. Mas relembrando aqui, até esqueci de falar para vocês, relembrando aqui, ó, se a força é zero, a velocidade é constante. Não é a mesma coisa que velocidade zero, tá?
A velocidade pode ser positiva, pode ser negativa, não tem problema. Se a somatória das forças é zero, sua velocidade não muda. É isso que a gente tem. E aí vamos então para a segunda lei de Newton. Vou fazer aqui para a gente. E essa segunda lei de Newton a gente vai trabalhar bastante. Então, número 3, né? Segunda lei de Newton. E aí a gente tem, vou enunciar ela primeiro de novo, e aí depois a gente trabalha com ela. Mas essa aqui a gente vai usar bastante. Vou fazer ela aqui, ó. A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. O que isso quer dizer em matemática? E aí a gente já começa a separar que às vezes a matemática é mais fácil que o português. Porque a matemática aqui, ó, o português é toda essa frase aqui. E aí, se eu quiser escrever ela na parte da matemática, é só fazer isso aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Olha qual a matemática é mais fácil que o português. É só isso que a gente tem aqui. E aí vamos colocar o que é cada coisa. Importante a gente saber, importante saber a unidade, importante saber tudo, né? Esse F resultante aqui é a somatória das forças. Então, depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos pensar aqui, ó. O que é esse F? Primeiro, esse F é um vetor, tá? Não é um valor escalar. Se F é um vetor, o a aceleração, também é um vetor. Então, cuidado aí. Ele é um vetor e quando eu estiver falando só do valor dele, a gente está falando do módulo. E esse F, qual que é a unidade dele? F é força, tá? Vou anotar aqui, ó. Esse F aqui é força, força resultante. Resultante. Esse F ele é dado em newtons. Como que eu escrevo newtons? Ou newton? É um N. A unidade do newton é o N. E no sistema internacional, um newton vai ser igual a 1 newton vai ser igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, em vez de eu escrever toda essa unidade, quilograma metro por segundo ao quadrado, eu coloco 1 newton. Então, eu estou falando de força, eu estou falando de newtons. Por exemplo, o que eu consigo fazer com isso? Exemplo. Onde que aplica tudo isso aqui que a gente está fazendo? E aí começa aqui, agora nessa aula, que começa aqueles famosos exercícios de bloquinho. Tudo aqui que a gente vai ficar trabalhando vai ser bloquinho. Desenhar um bloquinho. Vamos supor que esse bloquinho ele tem 1 quilograma. E aí na aula de hoje a gente vai desconsiderar o atrito, tá? Então sem atrito, vou até anotar aqui, ó. Sem atrito. E aí o que eu estou fazendo aqui? Tá o bloquinho e aí eu vou empurrar ele com o dedo aqui, ó, estou empurrando ele fazendo uma força de 2 newtons. Então estou empurrando aqui, ó. Estou empurrando esse bloquinho com uma força
igual a 2 newtons. Ah, mas não colocou o vetor aqui, ó, porque eu estou em uma dimensão só. O vetor é quando ele é importante para a gente quando a gente está trabalhando em mais de uma direção, lembra, né? X, Y, Z. Como eu estou falando numa direção só, aí eu estou falando mais do módulo mesmo dele. Então eu estou fazendo uma força para cá. Ah, mas eu não sei quanto que é 2 newtons, se é muito ou se é pouco. Com uma regra, só para você saber, assim, ó, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? 1 quilo, se você segurar 1 quilo, ele está fazendo uma força aproximadamente de 10 newtons na sua mão. Então, 2 newtons é mais ou menos a força que é o peso de 200 gramas. Então, divide por 10 para você ter uma ideia aí mais ou menos do quanto que vale. Então, 2 newtons é mais ou menos aquele peso de 200 gramas, só para você ter uma ideia. Lembra, 1 quilo, 10 newtons, 10 quilos, 100 newtons e assim por diante. Então, quanto que é 2 newtons? É mais ou menos aquela força que você faz quando você segura 200 gramas. Então, estou empurrando 1 quilo aqui para a direita, fazendo uma força com o meu dedo de 2 newtons. E aí eu quero saber qual é a aceleração que eu estou fazendo aí nesse objeto. Vou até fazer de cores diferentes para facilitar. Não sei porque eu comecei fazendo com cores diferentes. Vou colocar aqui. Massa é verde, né? Massa é verde. A aceleração eu vou colocar de azul e a força de vermelho. Por que eu não estava usando código de cores aqui? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar lá, força igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu estou em uma dimensão só, depois eu vou fazer com vetores para vocês notarem a diferença. Ah, mas também você não colocou resultante. Vamos com calma. Vamos com calma que a gente vai ficar 3 semanas nisso e aí você vai pegando as sutilezas de cada notação. Nós vamos tentando entender primeiro o geral, aí depois a gente tenta entender as partes mais complexas. Então eu tenho aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração. O que eu tenho? Eu tenho a força e eu tenho a massa. Quero saber a aceleração. Então eu vou passar a massa dividindo, força sobre massa, igual a aceleração. E aí eu vou só substituir os valores. Eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por 1 igual a aceleração. Isso aqui me deu quanto? 2, né? 2. E aí, isso aqui está em termos de aceleração, até fazer de azul, metros por segundo ao quadrado, porque eu estou no sistema internacional. Ou seja, aqui que eu encontrei que a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse foi o meu resultado. Ah, que bobo esse exercício, o que eu posso fazer com isso? E já vai aparecer isso para vocês, tá, gente? Não vai ter descanso, não. Vai aparecer, por exemplo, assim. Se parte do repouso, quanto percorreu em 3 segundos? Então a pergunta que eu vou fazer provavelmente não vai ser a aceleração. Eu vou te dar a força e já vou te falar lá. Se parte do repouso, quanto que ele percorreu em 3 segundos? Então as perguntas que vão aparecer já são mais complexas utilizando todo aquele conhecimento que a gente viu nas aulas anteriores. Como que eu resolveria esse exercício aqui? Ó? E já vamos ver que eu vou utilizar tudo que eu aprendi antes. Então eu utilizei esse conhecimento aqui que a gente já viu agora, da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração para achar a aceleração. E agora eu quero saber quanto que ele percorreu em 3 segundos. Repara comigo que essa aceleração é constante. Se a aceleração é constante, tem 3 equações que eu posso utilizar. X igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. V igual a v0 mais at. V quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. O que eu quero saber mesmo? Quanto que ele percorreu em 3 segundos. Então vamos lá, fazer nosso procedimento sempre. Eu quero saber quanto ele percorreu, ou seja, eu quero saber o ΔX. Lembra que eu posso fazer x menos x0. Então o que eu quero saber... Vou até passar aqui para o outro lado já. Vou escrever como ΔX.
Vou passar o x0 para o outro lado, vai ficar x menos x0, que é igual a ΔX. Igual a V0t mais at quadrado sobre 2. O que eu fiz aqui? Eu fiz x menos x0, tá? Só relembrando aqui. Só para escrever, porque eu quero saber quanto é que ele percorreu. Ou eu posso chamar o x inicial de zero, ou eu posso fazer o ΔX. Então vamos lá circular todas as coisas que eu não sei. O ΔX eu não sei, justamente o que eu quero. A velocidade inicial eu sei, porque é a parte do repouso. A aceleração eu acabei de calcular. E o tempo eu também sei, porque ele pediu 3 segundos. Nessa equação aqui de baixo, a velocidade final eu não sei, a inicial eu sei, e esses dois aqui eu sei. Esse aqui eu não sei, não sei, sei e não sei. Mas beleza, o que ele quer saber aqui, ó, quanto ele percorreu. Ou seja, eu vou utilizar a primeira equação ali do ΔX, né? Então, ΔX igual a V0t mais at quadrado sobre 2. Lembrando que ele parte do repouso, então essa velocidade inicial é zero. Ou seja, quando ele percorreu vai ser igual a at quadrado sobre 2. Quanto que é o A? Acabei de calcular, é 2, o tempo é 3 ao quadrado sobre 2, isso aqui me deu 9 metros. Então é assim que vai aparecer as coisas para a gente. Ele vai te dar uma força, com essa força você consegue calcular a aceleração, e com a aceleração volta todo aquele conhecimento que a gente viu no capítulo anterior, que você pode calcular, utiliza as equações de aceleração constante, e assim por diante. Tudo que veio de novo até agora é a força. Vamos ver mais exemplos de como usar essa força aqui. De novo, meu bloquinho. O que eu fiz no bloquinho? Verde, né? De novo, meu bloquinho. E agora eu vou dizer que esse bloquinho aqui, ó, ele tem 2 quilogramas. Vou fazer mais bonito aqui. Ó, que desenho bonito. Aprendi isso aqui com o Daniel Azulay. Tem um pernilongo aqui, ó. Voando. Mas enfim, eu vou desenhar agora duas forças. E vou ter uma força F1, aqui, que eu vou chamar de F1. E ela vai ser igual a 1 newton. E ela vai estar desse lado. E eu vou ter uma força F2, que vai ser igual a 2 newtons, e ela vai estar da direita para a esquerda. Então agora eu tenho duas forças e eu quero saber qual é a aceleração. Qual é a aceleração? Eu vou chamar, usualmente, né, a gente sempre faz isso, para a direita positiva, tá? E aí como que eu vou fazer? Agora eu tenho duas forças. Então agora eu tenho duas forças, agora que eu vou trabalhar com a força resultante. Força resultante, o que que ela vai ser? A força resultante, ela vai ser o somatório das forças. Então, essa letra que é grega é o sigma maiúsculo. O sigma minúsculo é esse aqui, ó, se eu não estou enganado. Esse aqui é o sigma maiúsculo, de soma. E aí, então, somatório das forças é a força resultante. Engraçado que tem algumas camisetas da matemática que usam o E. Esse aqui é como se fosse um E, né? Mas esse aqui é S. Esse aqui é o S, não é o E. Então, se for fazer camisetas da matemática, aqui lembra que isso aqui não é o E, isso aqui é um S. O equivalente ao S. Mas beleza. Então aqui, ó, somatório das forças. Eu tenho que somar todas as forças para achar a força resultante. Quais são as forças que eu tenho aqui, ó? F1 mais F2. Mas cuidado, porque elas estão em direções opostas aqui. Então, ó, o F1 é 1 newton, mas o F2 está na direção oposta. Então, o F2 vai ser menos 2 newtons, porque eu disse que para a esquerda é positivo, porque para a direita é... Esquerda é negativo, porque para a direita é positivo. Então, cuidado aí de você colocar os sinais corretos. Então, quando ficou 1 menos 2 igual a menos 1 newton. Essa é a força resultante. Eu quero saber a aceleração, relembrar, né? Força resultante, ou somatório das forças. Eu sempre gosto de escrever somatório das forças. Opa, tá feio isso aqui. Meu preferido sempre é escrever somatório das forças. Dificilmente eu coloco força resultante. Eu prefiro escrever como
somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber a aceleração, então é só passar dividindo a massa, né? Somatório das forças dividido pela massa igual a aceleração, mesma coisa que a gente fez antes, só que aqui agora o que mudou foi que a gente tinha duas forças. Qual que é o somatório das forças? Menos 1, né? E aí divide por 2. Isso aqui me deu menos 0,5. Ou seja, a aceleração é igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer o sinal de menos? Quer dizer que a aceleração está no sentido negativo, né? Pode ser tanto aumentando a velocidade para cá, quanto diminuindo a velocidade se ele estivesse indo para a direita. Então, assim, a gente trabalha com duas forças. Ah, mas eu quero fazer como vetor, e é importante que você saiba fazer utilizando notação vetorial, que lá do capítulo 3 tem que saber as duas maneiras. Então, vamos ver como é que ficaria utilizando notação vetorial. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever os vetores. Então, como que vai ficar o vetor F1? Ele vai ficar igual a 1, I chapéu, J chapéu, K chapéu, I chapéu. I chapéu, newtons. O F2, ele vai ficar como menos 2 I chapéu, newtons. Como que vai ficar a força resultante? Que é igual ao somatório das forças. Vai ficar igual a F1 mais o F2, que é igual a 1 menos 2 I chapéu, que é igual a menos 1 I chapéu newtons. E aí, como que vai ficar a minha aceleração? É só eu passar aqui de novo. Vai ficar lá, ó, somatório das forças dividido pela massa igual ao vetor aceleração. Cuidado em notação vetorial, lembra, muito importante você fazê-la corretamente. Como que vai ficar essa conta aqui? Vai ficar menos 1 I chapéu dividido por 2. Estou fazendo bem calmo, bem com cuidado para vocês verem aqui como é que é a notação matemática rigorosa. Menos 0,5 I chapéu metros por segundo ao quadrado, porque mudou a unidade, né? E aí essa aqui é a minha aceleração. Lembra de colocar a setinha em cima do vetor aceleração, né? Lembra a diferença do vetor para o escalar. É bom você saber os dois. Então, assim que a gente trabalha, quando a gente tem mais de uma força, vamos ver mais um exemplo. Agora eu vou parar de desenhar o bloquinho de lado. Você imagina que você está vendo ali de cima, tá? Agora você está vendo o bloquinho de cima, como se estivesse olhando uma mesa de cima. Aqui é o bloquinho. E esse aqui, o bloquinho é verde, né? Eita. Tem um bloquinho aqui. Esse bloquinho aqui eu vou dizer que ele tem 3 quilogramas. Mas aí eu estou vendo ele de cima. Ele está numa mesa aqui, ó. Imagina uma mesa e ele está em cima de uma mesa. E você está vendo ele de cima. E aí eu digo para você que tem duas forças. Vai ter uma F1 aqui, ó, de cima para baixo, de módulo 2 newtons, e vai ter uma força F2 de módulo 3 newtons. Então são essas as duas forças. O que eu vou fazer que eu estou trabalhando agora em duas dimensões, tá vendo? Vou ter um x e um y. Então, para eu conseguir trabalhar, eu vou definir para que lado que é positivo, para que lado que é negativo, né? Eu vou utilizar o usual, para cima positivo e para a direita positivo também. Então você já sabe quais são os eixos de coordenadas. Agora, nesse caso,
é muito melhor eu já começar trabalhando como vetor, porque eu já tenho duas coordenadas. Então, se antes é possível em uma coordenada trabalhar sem usar vetor, agora já não é mais. Agora eu vou precisar trabalhar com vetor. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever esses vetores, o vetor força 1 e o vetor força 2. Como é que vai ficar esse vetor força 1? Ele vai ser menos 2 J chapéu newtons, né? Porque ele está para baixo é negativo, só que ele está na vertical e vertical é J chapéu. Então tá aí o meu vetor J chapéu, meu vetor F1. Já o meu vetor F2, ele vai ser igual a 3 e chapéu newtons, né? 3 e chapéu newtons. E aí, de novo, eu vou querer saber qual é a minha aceleração. Eu vou de novo, mesmo procedimento, né? Primeiro eu preciso achar a força resultante, o vetor força resultante, que é igual ao somatório das forças, que vai ser igual a F1 mais F2, que vai ser igual a menos 2J chapéu mais 3I chapéu, newtons. Dá para fazer alguma coisa além disso? Não dá, né? Porque eles têm coordenadas diferentes. Tem I chapéu e J chapéu, você não mistura os dois, a não ser que você vá fazer produto escalar, produto vetorial, aí você meio que mistura. Mas a gente não vai utilizar isso agora. Na realidade, tem como você fazer mais alguma coisa aqui. Ó, né? Em geral, a gente coloca primeiro o I e depois o J. Então, se você quiser fazer mais um passo, só troca eles de ordem aqui. Ó. Que é primeiro o I, depois o J. Aí fica mais bonito. Tá? Isso aqui ficou bonitão. Então, achei a minha força resultante. Aí, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a minha aceleração. E aí, lembrando que a gente pode fazer várias coisas depois e a gente vai fazer isso. Né? Como que eu acho a aceleração? Vetor aceleração vai ser igual ao somatório das forças dividido pela massa. Como é que vai ficar isso? 3i chapéu menos 2j chapéu dividido pela massa, que era quanto? 3, né? A massa era 3. Qual que é o resultado disso? Vai ser I chapéu menos 2 terços de J chapéu metros por segundo ao quadrado. Então, agora a aceleração ela está em duas coordenadas diferentes. Então agora eu tenho uma aceleração não só na direita, não só na esquerda. Eu tenho tanto na horizontal quanto na vertical. Então agora eu tenho aceleração em duas coordenadas. E aí o que eu posso perguntar? Eu posso perguntar assim, ó, quanto o bloco percorreu em 2 segundos se partiu do repouso? Do repouso. Essa é a pergunta que eu vou te fazer aí, ó. Quando que ele percorreu em 2 segundos se ele partiu do repouso? E aí, o que a gente pode fazer? A gente poderia direto achar o módulo da aceleração, mas eu quero fazer de uma maneira mais passo a passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que ele percorreu em x, quanto que ele percorreu em y, e aí eu acho o módulo depois. Então, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Fazer primeiro em x. Quanto que ele percorreu em x. E aí eu não vou desenhar aquelas três equações, você já sabe que aceleração constante vale aquelas três equações, mas a gente já fez isso agora há pouco. E a gente percebeu que a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui. Então, eu já vou partir para ela direto, tá? A gente já sabe que é essa equação que a gente vai utilizar. Se você tiver dúvidas por quê, volta nesse quadrinho aqui, olha de novo. Mas é pelos mesmos motivos, tá? Então, quanto que ele percorreu em x? Vamos lá, delta x igual a v0 xt
mais axt ao quadrado sobre 2. Opa, mas aqui apareceu já aquele xzinho embaixo. Mas por que você está usando esse xzinho embaixo? Porque agora eu estou trabalhando com mais de uma coordenada. Então eu vou ter minha velocidade inicial em x e eu vou ter minha aceleração em x. Então agora eu preciso descrever em qual coordenada eu estou trabalhando. Por isso que apareceu esse xzinho. Porque a aceleração em x é diferente da aceleração em y. Então eu estou trabalhando só em x, quero saber quanto que ele percorreu em x. A velocidade inicial é zero, né? Porque ele me diz que parte do repouso. E aí a aceleração em x é só olhar. Qual que é a aceleração em x? É esse 1 aqui escondido, né? Esse 1 aqui. Então esse 1 vezes o tempo, quanto que é o tempo? 2 ao quadrado sobre 2, isso aqui me deu 2 metros. Então em x ele percorreu 2 metros, quer dizer, ó, por exemplo, que o bloquinho estava aqui e em 2 segundos ele andou 2 para cá. E aí eu faço em y depois também. Vou fazer aqui, ó, dividir no meio. E em y. Vou trabalhar com cada coordenada separadamente. E aí em y, vou reescrever a equação, ΔY igual a V0YT mais AYT ao quadrado sobre 2. Isso aqui é o que a gente viu na aula anterior, se eu não me engano. E aí, de novo, a velocidade inicial é zero. Então, esse termo vai embora. Então, meu ΔY vai ser igual a AY. Quanto que é AY? Menos 2 terços. O tempo é 2 e divide por 2. Isso aqui vai me dar menos 1 terço, é isso? Não, vai me dar 4, corta, menos 4 terços de metros. Esse é o quanto que ele percorreu no Y. Ou seja, ele andou um pouquinho aqui em Y, né? Também para cá. E aí lembra como é que funciona a regra da soma de vetores. E aí você sabe que ele está para cá, ó. Mais ou menos aqui. Que ele andou em X e desceu um pouco em Y. Mas eu quero saber quanto que ele percorreu. Ou seja, eu quero o módulo desse vetor aqui, ó, desse vetor amarelinho. Eu quero saber o módulo desse vetor. Por completeza, eu vou escrever o vetor deslocamento, só para a gente ir relembrando aí, para não esquecer nada do que a gente viu. Então, a posição dele em t igual a 2, em t igual a 2 segundos, que era o que o enunciado pedia, vai ser igual a 2 i chapéu menos 4 terços de j chapéu metros. Então, essa é a posição que ele está. Mas essa não é a distância percorrida. Lembra disso aí, não é a distância percorrida. E aí, como que eu posso fazer isso aqui, ó? Para eu descobrir essas percorridas? É só fazer o módulo, né? Se eu errei alguma conta, vocês me corrijam aí, gente. Porque, deixa eu ver, acho que tá certo, né? Acho que tá. Acho que acredito que sim. Então, eu quero saber a distância percorrida, eu vou fazer um módulo. Como que eu faço o módulo? Eu pego a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 4 sobre 3 ao quadrado. Aí é só jogar isso numa calculadora, vou fazer aqui rapidinho. Se tiver alguma conta errada, vão me avisando aí. Aqui vai ser igual a raiz de 4 mais 3 ao quadrado. Isso aqui deu aproximadamente 2,4. 2,4 metros. Aproximadamente, tá? Que a raiz não dá exata. Então quer dizer que o quanto ele percorreu nesses 2 segundos foi aqui, ó, 2,4 metros, que é esse vetorzinho amarelo. Mas percebe o que a gente fez? Opa, percebe o... aqui. Percebe o que a gente fez? A gente partiu aqui, ó, das forças, a gente calculou a aceleração, aí com a aceleração a gente utilizou aquelas equações para aceleração constante que a gente viu no capítulo 4, aí a gente fez o módulo que a gente viu no capítulo 3 e aí a gente calculou o deslocamento desse vetor.
fazer mais um aqui, só para a gente brincar. Fazer o último dessa parte? O último? É o último dessa parte. Então, se tiver dúvidas, aproveita e já pergunta, que depois desse a gente vai mudar de assunto. Aqui, desenhar mais um bloquinho. Você não gosta de bloquinho? Imagina o que você quiser. Imagina que é um celular, por exemplo. Então, de novo, está aqui, né, o meu bloquinho em cima da mesa. Aí a massa dele é 3 kg. Aí eu tenho uma força F1 aqui, de cima para baixo. E ela tem 2 newtons. Eu tenho uma F2 aqui, ó, que é igual a 3 newtons, que está nessa direção. Eu tenho uma F3, que é igual a 3 newtons, que está para cá. E aí eu te pergunto qual é a aceleração. Vamos escrever os vetores. O vetor, vou definir aqui, né, só para deixar bem claro, mas a gente sempre está usando isso. Para direito positivo, para cima positivo. O vetor F1 vai ser igual a menos 2 J chapéu newtons. O vetor F2 é igual a 3 I chapéu newtons. E o vetor F3 é igual a menos 3 I chapéu newtons. E aí eu quero saber qual é a aceleração, então eu vou achar a força resultante. Vamos relembrar como é que faz isso. É só fazer o somatório das forças, ou seja, isso aqui vai ser F1 mais o F2 e mais o F3. Então, só ir somando, isso aqui vai me dar menos 2 J chapéu mais 3 I chapéu menos 3 I chapéu. E repara comigo que esse 3 com menos 3 corta, então isso aqui vai embora. Como resultado, eu vou ter menos 2 J chapéu. Ou seja, se eu quiser achar a aceleração, é só eu fazer, igual sempre, o somatório das forças dividido pela massa. Somatório das forças, faltou um Newton aqui, né? Vai ser igual a menos 2 J chapéu dividido pela massa, que é 3. Ou seja, a minha aceleração deu menos 2 sobre 3 J chapéu metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Esse aqui é um exemplo só de ver como que as forças podem se anular. Eu posso ter força por um lado e força por outro, e as forças se anularem, não tem problema. A força não precisa sempre somar. Quer dizer, você pode somar e a força se anular, né? Então você pode ter força e o objeto não se mexer naquela direção que você está fazendo. Então a gente aprendeu aqui até agora, a gente aprendeu o comecinho de como utiliza essa força para essa aceleração, aprendemos a calcular ela de forma vetorial, e aí a gente vai agora para a força normal. Acho que está no número 4, se eu não me engano. Aqui. Que é um outro conceito. Tem bastante conceitos novos aqui, tá? Não sei que você viu isso no ensino médio. Mas aposto que a maioria de vocês se viu, não levou muito a sério. Então a gente vai ver aqui, relembrar a força normal. Então, isso é um conceito que vai aparecer o tempo todo, força normal. Que é o... Vamos tentar perceber da onde que ele vem. Vou desenhar uma mesa aqui para a gente. Primeiro vamos entender o que é que eu estou chamando de força normal. Então tem uma mesa aqui, ó. Tá vendo a mesa de lado?
E aí eu coloco um bloquinho aqui, um livro, tá? Um livro aqui em cima. E aí eu te pergunto aqui, ó, o que que faz esse bloquinho não cair, ó? Vamos relembrar o que que a gente tem. A gente tem agindo nele a força da gravidade, não tem? Força da gravidade, que eu vou chamar de Fg. Então tem uma força para baixo. E vamos lembrar da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Então se tem uma força para baixo aqui, ó, ele tem que estar tendo uma aceleração para baixo, ele tem que estar ganhando velocidade para baixo. Mas a gente sabe na prática que isso não acontece. Quando você coloca um celular em cima da mesa, o celular não começa a afundar e entrar dentro da mesa. Ele fica paradinho lá. Então, essa somatória das forças ele tem que ser zero para a aceleração não existir. Não pode ter aceleração. Se tiver aceleração, o celular está entrando dentro da mesa. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Então tem que aparecer uma outra força aqui. E aí tem uma força que é a força de contato, que é quando tem dois objetos em contato, aparece uma força, que é o que a gente chama aqui de força normal, que eu vou chamar de Fn. Então vai aparecer nesse bloquinho uma força que a gente chama de força normal, e aí ela vai balancear essa força da gravidade aqui. Mas da onde que vem essa força normal? Essa força normal é a mesa empurrando o bloquinho para cima. Então quando eu coloco o celular, né, a mesa, coloco o celular assim, ó, na minha mão, por exemplo, a minha mão está empurrando o celular para cima e a gravidade está empurrando o celular para baixo. Na, na soma das forças, deu zero, porque a força que a gravidade está fazendo para baixo é o mesmo valor da força que minha mão está fazendo para cima. Então, essa força de contato entre os objetos a gente chama de força normal. Esse é o nome que a gente dá para ela. Então, vamos definir aqui, ó, essa força normal. Esse Fn é o que a gente chama de força normal. E aí, a gente acabou de falar aqui, ó, que essa é uma força de contato. E, como o próprio nome já diz, força normal, essa força é normal, quer dizer que ela é perpendicular. Se você gosta bastante de matemática, você vai ver que tem vetor normal. Vetor normal é vetor perpendicular a um plano, por exemplo. Então, essa força normal, ela é sempre perpendicular. Isso é importante. Perpendicular à superfície. Contrário, né? Superfície de contato. Então, ela é perpendicular à superfície de contato, essa força normal. Acho que veio uma mensagem aqui. Manda alguma coisa? Não. Então, essa força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. A gente vai ver alguns exemplos mostrando isso. Importante a gente lembrar disso. A gente vai ver algumas diferenças que podem acontecer. Vou descobrir o que é que me mandaram mensagem aqui. Beleza. Mas não pensa assim, não pensa que a força normal é uma coisa extra que aparece milagrosamente. É simplesmente o contato do seu objeto com a superfície. E aí essa superfície empurra o seu objeto. Isso acontece, é só a gente às vezes não pensa no dia a dia, mas se você parar para pensar um pouco, você vê, realmente, a mesa está fazendo uma força aqui no celular. E aí o nome que a gente dá disso é força normal. Então vamos olhar aqui, ó, fazer alguns exemplos e a gente vai trabalhar com isso que a gente viu, mas até o final do semestre vocês já vão estar bem bons em força normal. Vou fazer um exemplozinho numérico aqui para a gente. Então eu tenho minha mesa aqui de novo, ó, tá cada vez desenhando melhor. E aí eu coloco o celular aqui. É a caixa do celular, né?
E aí vamos dizer que, na verdade, coloquei 2 quilos, né, nas minhas anotações, então é um livro de 2 quilos. E aí eu pergunto para vocês qual é a força normal. Só isso. Então aí a gente pergunta a força normal, tá? Como é que a gente pode descobrir a força normal? A gente vai ter uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante, que é o diagrama de corpo livre. A gente vai ver esse detalhe daqui a pouco, ou na aula que vem, ou seja, ano que vem. Então não vai ser daqui a pouco, mas é logo em seguida se você estiver vendo depois. Que vai ser o diagrama de corpo livre, que a gente desenha as forças que agem no objeto. É sempre mais óbvio a gente começar pela gravidade, né? Se a gente estiver no planeta Terra aqui, ó, vai ter a força da gravidade. E a gente acabou de ver que tem a força normal também. Força normal. Lembra que o que eu estou querendo encontrar aqui? A força normal. E aqui eu posso partir de um princípio um pouco diferente, porque a gente já sabe que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só que a gente sabe por experiência própria que esse livro aqui ele não está sofrendo aceleração, porque ele está parado. Então eu sei que esse termo aqui vai embora. Então nesse caso específico, eu sei que o somatório das forças é igual a zero. Então é com essa equação aqui que eu vou trabalhar, somatório das forças é igual a zero. Perceba que eu só tenho forças aqui na vertical, em y. E eu vou escrever os vetores aqui, ó. Força da gravidade iria igual a massa vezes gravidade, que vai ser igual a massa que é 2 kg, vezes a gravidade, que é 9,8, menos 9,8 na J chapéu, né? Lembra que a gravidade está aqui para baixo, menos 9,8 na J chapéu. Então isso aqui deu para a gente 19, menos 19,6 J chapéu newtons. Essa é a força da gravidade. O que eu sei? A somatória das forças é igual a zero. Então vamos utilizar essa equação aqui. Ó. Somatória das forças igual a zero. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho força da gravidade mais a força normal. Ou seja, força da gravidade mais a força normal é igual a zero. Mas eu quero saber a força normal. Força normal vai ser, passando a força da gravidade para o outro lado, vai ficar menos a força da gravidade. Só que a força da gravidade eu já calculei, que é menos 19,6 joules. Só preciso trocar o sinal. Ó. Tem um sinalzinho aqui. Ó. Então é só trocar o sinal. Isso aqui vai ficar mais 19,6 joules. Joules não, opa. J chapéu. Nossa, falando joules. J chapéu. Se eu falei joules antes, esquece. J chapéu, Newton. Então, eu tenho aqui, ó, eu encontrei a força da gravidade, calculando ela diretamente, né? Lembra a gravidade igual a massa vezes a gravidade. Força da gravidade igual a massa vezes a gravidade. Aceleração da gravidade. Já utilizei aquela equaçãozinha, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, força da gravidade igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é menos 9,8. E aí, eu só, para encontrar a força normal, simplesmente disse aqui, ó, que a somatória das forças é zero, porque eu sei que ela é zero. Eu sei porque o livro não está se mexendo, então o somatório das forças é zero. E aí eu só trabalhei a equação, passei a força da gravidade para o outro lado, só precisei trocar o sinal. Então eu encontrei aqui a força normal, utilizando a segunda lei de Newton, percebendo que a aceleração era zero. Foi isso que eu fiz dessa maneira que eu encontrei a força normal. E a gente vai fazer isso, eu acho que mais umas 15 vezes ainda. Se eu não pegar de primeira, não tem problema. A gente vai ficar bastante tempo nisso. Mais de um mês nisso. Alguns exemplos aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma parede. Tenho aqui uma parede. E aí o livro está aqui, ó. Está
encostado na parede. Se eu tivesse aqui, assim, na minha mão, ó. Celular encostado na minha mão. Estou empurrando ele aqui, ó, tá? Então, a mesma coisa, estou empurrando o livro aqui, ó, ou o celular, tanto faz, na parede com o meu dedo. E aí eu quero saber qual é a força normal, para onde que ela aponta. A força normal aponta para onde? Está de lado. E aí a gente volta naquele conhecimento que a gente tinha. A força normal é perpendicular à superfície de contato. Então a força normal é para cá. Então cuidado aí, só que a força normal não é para cima. Força normal perpendicular à superfície de contato. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. Força normal perpendicular à superfície de contato. Não é para cima. Então cuidado aí, para você não se perder. A gente vai utilizar esse conhecimento lá para frente. Outro exemplo que aparece bastante, a gente vai fazer, e que são os considerados os mais difíceis, que é o de plano inclinado. Plano inclinado são os exercícios considerados mais difíceis. Vai ter para fazer? Vai ter para fazer, vai ter para gravar. De plano inclinado. Nossa, tá difícil de fazer uma diagonal aqui. Isso, sim. Beleza. Então tá aqui um plano inclinado, que nada mais é do que uma rampa. Aí ele vai te dizer que tem, por exemplo, um bloquinho aqui. Geralmente ele te dá um ângulo θ aqui, ó. É uma rampinha que o bloquinho pode deslizar ou pode puxar ele para cima e pode fazer várias coisas. E aí eu quero saber para onde que aponta essa força normal. Essa é a minha pergunta. E aí é só a gente lembrar. A força normal é perpendicular à superfície de contato. Então, o que você vai fazer? Qual que é a superfície de contato? É essa daqui. Perpendicular à superfície de contato é para cá a força normal. Então, a força normal é para cá na diagonal também. Então, não coloque isso na cabeça que a força normal é para cima. Ela é perpendicular à superfície de contato. Relembrando o que é a força normal? É a força que o lugar que você está encostado faz para que você não entre dentro dele. Né? Porque se tiver alguma força sobrando, você está tendo aceleração naquela direção. Então não pode ter força sobrando, é isso que a gente vê na prática. Mais um exercíciozinho tranquilinho aqui, ó, para a gente fazer. Só escolher alguns números bons aqui, ó. Então, de novo, eu vou ter a minha mesa aqui, ó. Força normal só tem mesa? Claro que não, né? Pode ser uma cadeira também. Ou qualquer outro objeto. Nossa, consigo fazer tudo torto, é impressionante. Fico impressionado como que eu não consigo fazer nada reto. Então tá aqui o bloquito. E aí eu vou dizer que ele tem uma massa de 3 kg. Só que agora eu vou te dizer que eu estou puxando ele com uma cordinha para cá, ó. E aí eu estou fazendo uma força de 4 newtons para cá. Essa força faz um ângulo θ de 30 graus. E aí eu te pergunto, qual é a força normal? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é a força normal? Sendo que eu estou puxando o bloquinho na diagonal ali. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir os nossos eixos aqui, ó. Aqui é x, aqui é y. E aqui é positivo, né? Positivo para cá também. E eu quero fazer a força normal. E aí eu vou lembrar que eu tenho na minha disposição a segunda lei de Newton, que diz para a gente que o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. É isso que diz a segunda lei de Newton para a gente. Só que como eu tenho uma força que está na diagonal, é sempre bom eu fazer decomposição dessa força. Eu quero dividir essa força vermelha em componentes em x e em y. E aí você vai fazer decomposição do vetor. Lembra que essa força vai ter um Fx aqui,
E vai ter um FY para lá, ó. Cadê a de amarelo? E vai ter um FY aqui. E aí, se você fez a penúltima lista com cuidado, ou mesmo a última, você sabe muito bem como que você acha o fx. O fx vai ser igual a f vezes o cosseno de θ. E o fy vai ser igual a f seno de θ. Eu posso já substituir os valores, se eu quiser aqui, ó. O f é 4, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o f de 9 é 4 e o seno de 30 é meio, né? Então isso aqui me deu 2 newtons. Isso aqui, só para simplificar mais um passo, isso aqui vai me dar 2 raiz de 3 newtons. Então estão aqui as forças que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu estou trabalhando com duas dimensões, é legal, para eu não me perder nas contas, eu trabalhar em cada coordenada separadamente, apesar de que eu posso escrever o vetor e fazer tudo ao mesmo tempo, mas aí eu vou acabar me perdendo. Então, o que eu vou fazer? Lembra, meu objetivo é encontrar a força normal. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever primeiro a segunda lei de Newton em x e depois em y. Então, em x. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a segunda lei de Newton, que é isso aqui, ó. Somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que eu tenho em x? Só tenho Fx, ó. Em x na direção horizontal, só me sobrou o Fx. Então eu tenho que vou fazer de azul. Fx igual a massa vezes a aceleração em x. Então, se eu quiser saber a aceleração em x, é só fazer aquele procedimento de sempre que eu estou fazendo, porque eu tenho a massa e eu tenho o Fx. Vamos fazer aqui só por completeza. Aceleração em x igual a Fx dividido por m. Poderia ter outras forças em x? Poderia. Na parte do atrito a gente vai ver que em x tem mais de uma força. Então, nesse caso, coincidentemente, tem só uma em x e o nome dela é Fx, mas poderia ter várias. O Fx é 2 raiz de 3 e a massa é 3. Então, é essa a aceleração, né? 2 sobre 3, raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Não sei nem porque eu repeti, né? Porque os dois são iguais aqui. Então, essa é a aceleração em x. Eu estou puxando que ele está indo para a direita com a aceleração em x. Já no em y, eu tenho mais forças. E aí vale a pena desenhar as forças aqui, ó. Lembra, para baixo eu sempre vou ter aqui o peso, que é a força da gravidade, que é igual a massa vezes a gravidade. E para cima aqui eu tenho a força normal. Então agora eu tenho mais coisas aqui, ó. Só que aqui tem um detalhe que a gente tem que perceber, ó, porque se eu tiver uma força muito grande para cima, o objeto vai estar de fato voando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que saber se o Fy ele é menor do que a força da gravidade. Porque se o Fy for maior do que a força da gravidade, aí você está puxando o objeto para cima mesmo. Então, vamos comparar aqui primeiro. Comparar. A não ser que ele te fala que o objeto não está voando. Então, mas vamos primeiro comparar Fy com Fg. O que é o Fg? Força da gravidade. É igual a massa vezes a gravidade, que é igual a 3 vezes menos 9,8. Isso aqui deu pra gente? Igual a 3 vezes 9,8. Deu menos 29,4 newtons. Então, essa é a força da gravidade, menos 29,4 newtons. O meu Fy é 2 newtons, né? Então, logo de cara, eu já vejo que o objeto não vai estar voando, porque a força da gravidade, numericamente, né, o módulo dela é bem maior do que o que eu estou puxando para cima. Então, não vai estar voando, ótimo, não vou ter esse problema. Então, vou escrever agora a segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração em y. Eu fiz somatório das forças em y igual a massa vezes a aceleração em y. Eu vou omitir o vetor aqui, ó, porque eu estou numa direção só, trabalhando só em y.
Então, não precisa. Eu estou dizendo para você aqui, ó, estou só em y. Então, você já sabe que tudo isso aqui é y. Quais são as forças que eu tenho na direção y? Esse Fy não é esse aqui, ó. Esse quer dizer aqui, ó, forças em y. Quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho Fy mais a força gravidade mais a força normal igual a massa vezes a aceleração em y. Então, o que eu escrevi aqui, ó? Isso aqui a gente vai fazer bastante. Escrevi a segunda lei de Newton para a minha situação. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Mas eu separei em dois. Eu fiz só em x ali em cima e aqui embaixo eu estou fazendo só em y. Então, vamos lá anotando aqui, ó. Fy, já calculei, 2. Força da gravidade, menos 29,4. Força normal, não sei o que quero descobrir. Massa, 3. Aceleração em y, quanto que ela vale? Essa aceleração em y é zero, porque se não fosse zero, o bloquinho estaria entrando dentro da Terra ou voando. E a gente sabe que ele não está voando porque a gente percebeu aqui, ó, não está voando. E a gente sabe que ele não está entrando dentro da mesa porque senão, né, seria uma outra situação completamente diferente. Então esse termo aqui é zero. Então isso aqui vai para zero, ou seja, toda essa soma é igual a zero. E aí eu posso encontrar a força normal terminando a conta. É só passar esses dois para o outro lado. E aí eu termino a conta. Então vai ser força normal vai ser igual a mais 29,4 menos 2, ou seja, minha força normal é 27,4 newtons. Então, essa é a minha força normal. Então percebe também que a força normal não é sempre numericamente igual ao peso, à força da gravidade. Por que ela não é sempre normal à força da gravidade? Porque eu posso estar puxando um pouquinho para cima aqui, ó. E aí, quando eu estou puxando um pouquinho para cima, eu tenho que analisar todas as contribuições ao mesmo tempo. E aí a força normal diminui um pouco. Pode até, inclusive, eu puxar para cima exatamente na mesma força do peso e a força normal ser zero. É possível? É possível. É um caso limite. Mas é possível. Se amarra uma cordinha no bloquinho e deixa ele encostado na superfície, mas ele está encostado, só que bem naquele limitezinho lá. Então a força normal pode acabar, inclusive, sendo zero. Depende da sua situação. Mas a força normal está aí. Lembra que a gente acaba encontrando a força normal percebendo que a aceleração é zero. Isso aqui é a gente que vai impor que a aceleração é zero, porque a gente sabe que é analisando a situação. Não necessariamente precisaria ser zero. A gente que vai definir isso daqui. Então, olha que legal. Esse exercício já usamos decomposição. Agora a gente vai para o mais difícil de todos, que é o famoso plano inclinado. Eu vou só passar algumas dicas para a gente aqui de plano inclinado. E aí depois a gente faz mais exemplos nas aulas seguintes. Deixa eu dividir aqui que ele está me atrapalhando. Tá, pronto. Então, vamos lá. Plano inclinado. Como que a gente vai resolver plano inclinado? Vou até fazer separadinho aqui, que depois eu faço um vídeo separado. Plano inclinado. Então, como é que vai ser? O plano inclinado nada mais é que uma superfície aqui, uma ladeira, né? Um triângulo, assim. Assim que a gente desenha plano inclinado, geralmente é uma superfície que está caindo, que não está reta, ela está inclinada. E aí, geralmente eu te dou um ângulo θ aqui, e eu falo que o meu bloquinho está aqui. Qual é o básico do plano inclinado? No plano inclinado, qual que é a dica principal? É definir os meus eixos de uma maneira conveniente. Qual é a maneira mais fácil de eu definir os meus eixos no plano inclinado? Não é essa aqui, ó. Geralmente a gente faz assim, né? Aqui o x e aqui o y. Mas para o plano inclinado, essa não é a melhor opção. Então, quando aparecer um plano inclinado, não faça isso.
Plano inclinado, você vai definir o seu eixo x e o seu eixo y paralelos ou perpendiculares ao próprio plano inclinado. Então, uma decisão boa para você tomar é colocar assim, ó, o seu x para cá e o seu y para cá. Então, o seu x ele vai ficar na direção do movimento. Você pode colocar o x no sentido para cá também, dá na mesma, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Então, você coloca o seu x na direção do movimento e o seu y perpendicular ao plano inclinado. Então, esse é o primeiro passo. Essa é o truquezinho para você resolver plano inclinado. É não utilizar esse sistema de coordenadas aqui, utilizar esse aqui. Esse é o primeiro passo. Aí você vai desenhar as forças. Na aula que vem eu vou mostrar o algoritmo de resolução de bloquinhos, mas aqui a gente já vai aprendendo. Então, quais são as forças que agem aqui? Ó, não tem atrito, vamos supor que não tem atrito. Vamos ver só quais são as forças que agem nesse meu bloquinho. Vou começar pela mais fácil, que é o peso. Vou desenhar bem grande aqui. Esse aqui é a força peso, ou força da gravidade, que é igual a massa vezes a gravidade. E também tem a força normal, lembra que ela é perpendicular à superfície de contato. Então está aqui a força normal. Então são só essas as duas forças que eu tenho. O tamanho das setas estão desproporcionais, tá? Mas essas são as duas forças que eu tenho. A princípio, se eu não tenho atrito, se eu não tenho uma outra força, mas é com elas que eu vou trabalhar. Aí, o que acontece? Essa força da gravidade, ela não está nem em x nem em y. Ela está numa direção intermediária aí. Já a força normal, ela está em y. Então, a força normal, ok, beleza, sem problema. Essa força da gravidade, eu vou precisar decompor ela. Então, eu vou decompor ela numa componente. Para cá, ó. Força da gravidade em y e numa componente para cá. Estou precisando de amarelo. Força da gravidade em x. Então, eu preciso decompor essa força azul. Preciso fazer ela, decompor ela na componente y e na componente x. E aí eu preciso também fazer uma análise de semelhança de triângulos. Por isso que o plano inclinado é o terror da galera aqui, porque o pessoal que não manja muito de trigonometria já dançou. Viu o teta aqui, já desistiu, já largou o lápis e saiu correndo. Mas vocês não, porque vocês são bons em trigonometria, tenho certeza. Qual que é o truquezinho de semelhança de triângulos que eu vou utilizar aqui? Ó? Vou desenhar de novo, que vai ficar mais fácil de perceber. Ou não, né? Se ficar desenhando torto assim, vai ficar pior de perceber. Mas... Pronto, agora ficou melhor. Então tá aqui, lembra que esse ângulo aqui é θ. Eu vou repetir aqui os desenhos, só que eu vou fazer ele saindo daqui, que fica melhor. Então tem esse aqui. Estou fazendo as mesmas cores, tá, gente? E eu tenho aqui o azul. E eu tenho para cá, ao contrário, né? Esse vermelho está muito grande, está parecendo que ele que é a hipotenusa. A hipotenusa é o azul. Tem que fazer maior aqui. E aqui é o amarelo. E esse ângulo aqui que é o ângulo de 90 graus, tá? Esse aqui que é o ângulo de 90 graus. Talvez não ficou muito bom no desenho, mas aquele ângulo ali que é o de 90 graus. Cuidado. Então, qual que é o truquezinho da semelhança de triângulos aqui, ó? Repara aqui comigo. Dentro do triângulo tem 90 graus, tem 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu vou dizer que tem um ângulo alfa aqui, ó. Alfa. Então, o que que eu sei? Ó? Esse ângulo aqui é 90, né? Que é o ângulo reto, 90 graus. Então, o que que eu sei? Que θ mais alfa
mais 90 graus igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Vou passar o 90 para o outro lado, vai ficar que θ mais alfa igual a 180 graus menos 90 graus, ou seja, θ mais alfa igual a 90 graus. Então é isso que eu descobri aqui, né? θ mais alfa igual a 90 graus. E aí vamos olhar aqui comigo, ó, qual que é o esqueminha que eu vou ter aqui, ó. Cadê o meu ângulo? Eu não posso me perder. Esse ângulo aqui, ó, eu vou analisar esse triângulo menorzinho aqui, ó, até fazer de outra cor. Eu vou analisar esse triângulo menorzinho aqui, que eu estou pintando ele de verde. Tá vendo esse ângulo aqui? Menorzinho. Beleza. O que eu vou ter aqui, ó, pra gente? Eu vou ter que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus também. Esse ângulo aqui é 90 graus. E eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus também, ó. E soma do... Cadê aqui? Vou fazer de vermelho. Esse grandão aqui, ó, é 90 graus. Por que esse grandão é 90 graus? Porque eu desenhei ele perpendicular à superfície de contato. Lembra do esquema da força normal? Então, o y é perpendicular à superfície de contato. Então, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Percebe que tem um ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Ficou meio tampado aqui, ó. Mas o que eu encontrei? Que beta mais alfa é igual a 90 graus. Tá vendo aqui? Ó? Esse ângulo aqui é 90 graus porque esse vermelhinho é perpendicular ao plano inclinado. Então, alfa mais beta é 90 graus. Então, compara o que a gente encontrou aqui, ó. Eu encontrei que θ mais alfa era 90 graus. E agora encontrei que alfa mais beta é 90 graus. O que eu consigo concluir aqui? Ó? Que θ é igual a beta. Então, o que eu encontro aqui se você quiser resumir e se perder no meio do caminho? Você se perdeu no meio do caminho, tudo que a gente encontrou aqui, esse ângulo aqui é θ também. É isso. Tudo que eu tentei mostrar aqui, até deu uma enrolada aqui, ó. Tudo que eu encontrei aqui é que esse ângulo aqui, ó, pequenininho, é θ também. É isso que a gente encontra por semelhança de triângulos. Então isso é uma boa coisa para você memorizar. Ou você fica um tempinho e consegue perceber isso aqui de novo. Cada vez que eu faço eu tenho que começar de novo. Ou você ou já escreve aqui direto que esse ângulo pequenininho é θ. Mas de onde que vem esse θ? Por semelhança de triângulos aqui, ó. Esse alfa mais beta é 90 graus. E a gente viu que θ mais alfa também é 90 graus. Então θ é igual a beta. Dá só comparar as duas aqui. Então é isso que eu encontrei. Esse ângulo aqui é θ. Cuidado, o que demanda um tempo para você perceber? Esse triângulo retângulo aqui, ó, por isso que eu fiz o 90 graus aqui. O ângulo reto 90 graus é esse aqui. Ou seja, esse aqui ó, que é a hipotenusa, o azul que é a hipotenusa. Dependendo de como você desenhar, vai parecer que o vermelho que é a hipotenusa, mas a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é a força da gravidade, não as componentes. Cuidado aí. Se você tem dificuldade, você pode até desenhar ele deitado assim, ó, no começo. Depois de um tempo você acostuma. Nós vamos fazer o mesmo código de cores. Eu só rodei o triângulo, mas o triângulo é esse aqui. Então, perde um tempo, fica olhando e percebe que esses dois triângulos são os mesmos aqui. Por que a gente tem que fazer isso? Para a gente fazer a decomposição. Lembrando de onde veio esse ângulo θ? Daqui, né? De semelhança de triângulos. E aí, beleza. Agora, se eu conseguir perceber tudo isso, eu posso fazer decomposição facilmente. Eu consigo encontrar facilmente que a força da gravidade em Y é igual a força da gravidade vezes o cosseno de θ, porque ele está no lado colado, e o Fgx
é igual a FG vezes o seno de θ. Percebe que aqui, ó, o x é seno. Lembra que eu falei lá no comecinho que a componente x não era o cosseno? Que você tem que analisar triângulo por triângulo? Mas aqui, ó, o que está colado, que é o cosseno, e o que está separado, que é o seno. Nesse caso, o separado, quem que é? O x. Então, beleza. Encontramos as componentes, foi isso que a gente fez até agora. Deu uma volta grande para encontrar essas componentes, mas é só a primeira vez. Depois, treina um pouquinho que você perde isso fácil. Aqui, o que a gente vai fazer? Desenhamos o diagrama de corpo livre, desenhamos as forças, decompomos a força que não está nem em x e nem em y. E agora, o que a gente vai fazer vai ser escrever a segunda lei de Newton em x e em y. É isso que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui, ó, em x. O que eu tenho em x? Em x eu só tenho uma força, que é a amarelinha. Em x, as forças que eu tenho é só FGX, que vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Então, se eu quiser descobrir a aceleração em x, eu consigo ela facilmente fazer isso. Escrevi o que eu fiz aqui, segunda lei de Newton em x. Lembrando que a segunda lei de Newton é a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, eu somei todas as forças em x, só que eu só tenho uma força em x. Foi isso que eu fiz. Então, se eu quiser saber a aceleração dele, vai ser FGX, que vai ser FG vezes o seno de θ igual a m vezes AX, ou seja, o AX vai ser igual a FG seno de θ dividido por m. Esse vai ser a nossa maneira de conseguir encontrar a aceleração em x. Aqui, cuidado, que você vai ficar tentado a dizer que a aceleração da gravidade é negativa. Você vai ficar tentado a substituir o g por menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso que você vai ficar tentado a fazer. Só que cuidado, porque essa gravidade ela não está nem em x e nem em y. Então, quando você for fazer aqui, ó, escolher o sinal, você não pode colocar direto negativo, porque ele não está em x e nem em y. Para baixo é o quê? Para baixo é positivo ou é negativo? Não sei, porque para baixo ó, não está nem em x e nem em y. Não dá para você colocar. Então, a melhor maneira de você fazer é colocar o sinal manualmente depois. Por exemplo, ó, esse FGX, ele está no sentido positivo ou negativo? Ele está para cá, o FGX está para cá. Então, ele está no sentido positivo do x. Ou seja, esse termo amarelo aqui ó, é positivo. Vamos calcular ele separado, só para você não se confundir aqui. Ó. O FGX, que é igual a FG vezes o seno de θ, que é igual. FG é o quê? M vezes G, né? Massa vezes gravidade. É igual a mg vezes o seno do θ, ou seja, ele é igual a massa, vamos supor que isso aqui seja 2 kg, só para ficar mais fácil a conta. Vai ficar 2 vezes 9,8 vezes seno de 30, que é meio. Que 30? Quem falou 30? Eu falei 30 agora. Sempre uso 30 porque é mais fácil. Seno de 30 graus. Ou seja, seno de 30 é meio. Ou seja, essa força em x vai ficar 9,8 newtons. Esse é o valor da força em x. E aí você tem que definir que é 9,8 positivo ou negativo. Positivo, porque olha aqui, essa força amarelinha, eu consigo perceber que ela está no sentido positivo do x, tá? Então deu 9,8 essa FGX. E aí eu posso calcular a aceleração em x, posso até, já calculei aqui, né? FG seno de θ é 9,8. Só dividir pela massa, isso aqui deu 4,9 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser
a minha aceleração na direção X. Nossa, já ficamos um tempão e já acabou? Não, acabou ainda não. Não falamos nada sobre o eixo Y ainda, né? A gente só falou sobre o eixo X. Falamos sobre o eixo X. Eixo X. O que eu vou... Eixo X não, eixo Y. O que eu vou ter agora? Eu vou ter que apagar um pedaço. Vou apagar esse pedaço aqui embaixo para fazer tudo na mesma tela. Eixo Y, ó, fizemos em X, agora a gente vai fazer em Y. O que eu tenho em Y? Eu tenho duas forças em Y. Eu tenho a força normal. Vai. E não trava. Eu tenho a força normal. E aqui, ó, vamos colocar já o sinal manualmente, que vai facilitar a nossa vida. Força normal e o FGY. Só que percebe que o FGY está para baixo, então ele está no sentido negativo. Então eu vou manualmente colocar o sinal de menos aqui, ó. FGY. E aí vai ficar mais fácil. Igual a massa vezes a aceleração em Y. Então eu vou acertar o sinal. Porque lembra, para baixo é positivo e negativo ao mesmo tempo. Cada componente tem o seu valor positivo ou negativo. E aí você escolhe manualmente. Aí eu quero, a única coisa que eu não sei é a força normal, mas eu vou deduzir ela para a gente aqui, vamos ver como é que encontra essa força normal. Essa aceleração y, quanto que ela vale? Aí você está acostumado, o bloquinho está descendo para cá, então tem alguma aceleração y. Só que cuidado, porque você não definiu o x e o y como a gente geralmente faz. Você disse que o y é perpendicular à trajetória. Ou seja, como o bloquinho desce para cá, o y é sempre o mesmo, não tem aceleração y, porque eu defini meu y perpendicular à trajetória e meu x paralelo à trajetória. Então, a aceleração y vai ser zero também. Por que a aceleração y é zero? Porque não tem movimento em y. Y não é para cima, y é perpendicular ao plano. Então, o que eu tenho? Força normal vai ser igual, ó, vou passar isso aqui para o outro lado, a força da gravidade em y. Aí é só resolver aqui, o FGY é esse aqui, FG vezes o cosseno de θ, que vai ser igual a m vezes g, vezes o cosseno de 30, que vai ser igual a massa, eu disse que é 2, a gravidade é 9,8, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui deu pra gente raiz de 3, contrário, deu igual a 9,8 vezes a raiz de 3 newtons. Essa é a força normal. Então, encontrei a força normal. Eu sei que a gente fez bastante conta, bastante conteúdo diferente, mas lembra aí que a gente vai ficar 3 semanas fazendo isso. Então, se você não pegou de primeira, não tem problema, tá, gente? A gente faz outras vezes. Isso daí. Eu acho que dá para parar por aqui. Aí, no ano que vem, a gente vê a terceira lei de Newton e ver também mais dicas de como resolver exercícios de bloquinho. Mas o que eu quero que você saiba, tem que saber, o que tem que saber dessa aula hoje, sem exceção, é fazer essas partes aqui. Ó. A lista de vocês só tem conteúdo até aqui, tá? Só até essa parte de soma de forças e calcular a aceleração. Então, a lista de vocês dessa semana tem só até essa parte da soma de forças, o que é força, o que é aceleração. Apesar de que essa parte de bloquinho já tem no capítulo 5 do Hardy, a gente vai focar mais nessa parte aqui na próxima aula. E aí na próxima aula vai ser só bloquinho, a aula toda, só fazendo esse tipo de conta, desenho de diagrama de corpo livre. Mas eu já dei uma adiantada aqui, porque precisa de bastante tempo para aprender tudo isso. E é isso, gente. Até ano que vem.